on this computer. Agora eu acho que tá, né? Então eu vou compartilhar com vocês a tela novamente, que eu acho que saiu. E aí o que eu quero conversar um pouquinho com vocês é a respeito de vieses, mas como eu falei anteriormente, né, não importa o conceito, o que importa para a gente é o quanto isso impacta nos nossos trades e o que nós podemos fazer para evitar. O que a gente faz aqui no mercado financeiro o tempo todo? Nós fazemos julgamentos. E esses julgamentos, eles são feitos baseados, né, deveriam, na verdade, serem baseados nas informações que nós trazemos aí, nos conhecimentos que nós temos. E para qualquer tipo de decisão que a gente toma aqui, seja comprar ou vender, e até mesmo ter ali a interpretação técnica de para onde vai o mercado, nós temos que nos basear em conceitos realistas e técnicos. Mas assim, se a gente for olhar para o que é o julgamento, a gente está fazendo julgamento o tempo todo, todos os momentos da nossa vida. E alguns julgamentos na nossa vida, eles são feitos como, por exemplo, fazem os engenheiros, né, são julgamentos feitos baseados em cálculos. E outros julgamentos, eles são feitos através de pura intuição. E os julgamentos intuitivos, eles podem ser feitos com a mesma confiança, infelizmente, eles podem ser feitos com a mesma confiança que aqueles que são baseados em evidências calculadas e baseados em informações. E, ao mesmo tempo que eles podem ser feitos com essa confiança, eles também podem partir dessa confiança. Ou seja, eu posso ter a extrema confiança que uma determinada situação vai acontecer, mesmo eu não tendo base para aquilo. E isso causa o quê? Uma confiança em mim, uma confiança muitas vezes, que falha, que eu não tenho conhecimento dessa falha, porque ela tem evidências fracas, mas ainda assim me torna bastante autoconfiante para eu tomar as minhas decisões, para eu fazer os meus julgamentos. Quando a gente faz esses julgamentos, o que é perfeitamente normal a gente fazer isso, né, a gente faz isso o tempo todo, não só no mercado financeiro, mas na nossa vida como um todo, a gente está sempre julgando baseado em informações que elas podem ser tanto técnicas, como faria um engenheiro, como elas podem ser baseadas simplesmente em impressões, né, em instintos, em intuição, né. E aí é que está o problema, quando ela é baseada em intuição. Só que para a gente que trabalha aqui no mercado financeiro, a gente tem que se perguntar o seguinte, né, a gente se cai muitas vezes na situação de ser, torcedor da situação, né, naquela questão de: para onde é que vai o mercado? Agora é compra ou venda? Ser trader não é só operar mini índice, só operar mini contrato. Isso mostra o quê? Que existe uma infinidade de possibilidades dentro desse mercado. E eu estou trazendo essa perspectiva não só para a gente fazer scalping no mini índice ou no mini dólar ou em qualquer outro futuro, mas também para, se mesmo que eu faça scalping, eu consiga ter uma visão de longo prazo. E quando e se você conseguir perceber que isso que a gente está conversando aqui hoje faz parte para você, ela servirá de base para você ter essa visão de longo prazo, mesmo fazendo scalping, por exemplo, isso vai servir até mesmo para o scalping. Então, o que eu quero dizer? Que quando nós estamos aqui no mercado financeiro, nós temos que se perguntar, né: "Será que é compra ou venda?", né? Para onde o mercado vai? A minha resposta, o interessante é que ela não seja uma resposta intuitiva, e sim uma resposta fundamentada. Porque se ela for uma resposta intuitiva, eu ficarei como torcedor e não como investidor. Então a gente tem que saber separar isso. Eu acho que o principal, né, eu acho que até uma sugestão aí que eu trago para vocês é: sempre se perguntem: eu estou agindo como um investidor ou estou agindo como um torcedor? Para ser investidor, nós
requer muito esforço, um esforço significativo. E eu sei que não é uma tarefa fácil, porque assim, a gente vem a nossa vida toda, né, vamos imaginar que o que tem menos idade aqui hoje tenha 18 anos, mas tudo bem, ele já tem ali 18 anos baseado em, decisões baseadas em intuição. Aí chega aqui hoje, ó, agora suas decisões não podem ser mais baseadas em intuições, elas têm que ser baseadas em fatos concretos, em, fatos fundamentados, né, em informações precisas. É difícil fazer essa transição, não é uma tarefa fácil, porém é uma tarefa necessária. E aí, o investidor, né, diferente do torcedor, o investidor, ele encontra geralmente uma categoria para se referenciar, ou seja, qual será a fonte da minha informação? E essa fonte de informação, ela tem que ser relevante, porque ela vai pautar a minha premissa. Por quê? Porque eu tenho que me basear nas informações que elas são pautadas em fontes confiáveis. E quais são essas fontes, por exemplo, nesse exemplo aqui que eu estou ilustrando? Olha, a gente sabe que existem oscilações aqui no nosso país, independente de quem está no governo, essas oscilações no Brasil, elas são frequentes. Nós sabemos que o Brasil é um país onde existem muitas oportunidades, que inclusive as pessoas vêm de fora para cá. Por quê? Porque existe aí uma volatilidade muito grande, né, uma possibilidade. Esses dias nós vimos um índice um ativo que quase não andava, de repente ele se movimentou mais de 20 e tantos por cento, né. Então, assim, existe muito essa variação. E aí, é esse exemplo que eu estou tentando trazer para vocês. Eu tenho que uma das fontes, né, de informação, uma das categorias que você vai se utilizar para se basear em informações relevantes, ela tem que ser escolhida de forma confiável. Por quê? Porque ela vai te servir de premissa, né. Então, o que é a premissa? É a base, ou o alicerce, ou é o primeiro conceito que você vai se fundamentar para buscar outras informações para você tomar a decisão, tá. Aí, diferente do torcedor, o investidor, ele deve, ele costuma avaliar a qualidade das evidências, né, daquilo que para ele: "Não, isso é óbvio. Espera aí, será que isso é tão óbvio assim?", né. Será que isso de fato é real? São fatos que eu estou me apoiando ou são crenças que eu estou me apoiando? Crenças minhas, únicas e exclusivamente minhas. São fatos que eu estou me apoiando ou são desejos meus que eu estou me apoiando, né? Então, o torcedor, diferente do o investidor, diferente do torcedor, ele vai verificar a qualidade daquilo que ele acha que é evidência. O investidor, ele tem seu esforço, né, geralmente, olhando para o dinheiro, né, o que pode ganhar versus a perda, ou seja, o investidor ele está sempre com foco no risco que ele vai correr com relação ao retorno que ele vai ter. Ao contrário que o torcedor, o principal para ele é nutrir o seu ego, ou seja, provar que está certo. Então, pessoal, o investidor, ele sabe que há muitas coisas em jogo, além dele querer satisfazer o seu ego ou a sua reputação. O investidor tem que ter claro isso, né. Ele tem claro: "Ó, existe aí um valor que eu estou apostando, né, para obter um retorno 3 vezes maior", ou seja, é muito mais importante, né, na concepção de nós que trabalhamos no mercado financeiro, né, do que eu querer, ter a garantia aí do meu ego ou da minha reputação nutrida. Então, por isso, se o esforço, né, por isso que o investidor ele tem que se esforçar sempre para que ele mantenha a determinação para não cometer erros. E existe aí uma questão, eu quero que vocês entendam bem essa questão do erro que eu estou falando. Não significa que o investidor nunca vai errar, não estará sujeito a erros. Sim, estará, mas quando a gente
deixa de lado, a gente tem claros esses 3 itens que eu trouxe para vocês, né, que é primeiro a gente categorizar ali onde nós vamos buscar as nossas informações, ver as qualidades das minhas premissas, se elas são realmente fundamentadas ou se estão baseadas no meu ego, e saber que existe muito mais coisa em jogo do que manter a minha reputação. Então essas 3 situações vão me garantir o quê? Correr menos risco, né, não errar tanto no julgamento, né, porque esses 3 fatores são fundamentais para a gente, ter um julgamento de uma situação e tomar a decisão. Então, por isso, quando a gente tenta, né, fazer, previsões baseadas em justificativas imparciais, independentemente da nossa posição sobre o fato que está ocorrendo, isso minimiza o nosso erro de julgamento. Prestem bem atenção, é o erro de julgamento e não para onde o mercado deve ir. Vocês entendem isso? Faz diferença? Então, quanto mais eu estiver, menos influenciada pelo julgamento que eu estou fazendo, melhor para as minhas decisões, né. E aí, o que eu quero trazer para vocês, né, que o investidor ele traça, né, o investidor quando a gente fala que ele, evita essa questão de ficar muito parcial nas situações e agir aí pela sua impulsividade, pela sua intuição, ele acaba não sendo racional. E eu queria mostrar aqui para vocês, né, que quando a gente é investidor, os nossos olhos está sempre na questão do risco observado com relação ao retorno esperado. Então, quanto mais eu tiver claro essa situação, esses 3 itens que eu estou compartilhando aqui com vocês, mais imparcial vai ser o meu julgamento com relação ao risco que eu estou observando e o retorno que eu estou esperando colher naquela situação, né. Então, por exemplo, o Peretti ele tem trazido bastante, né, a questão do nosso país, que é muito perigoso ficar posicionado. O Charlão também fala sobre isso, porque uma coisa, né, como a Deb também disse, que uma coisa é a gente olhar lá nos livros que foram feitos por, pessoas que não são brasileiras, por economias totalmente diferentes da nossa, e tentar moldar a economia de quem escreveu a nossa realidade. Então, quando eu falo de imparcialidade, quando eu falo de, você buscar referências, de você olhar e começar a validar se a sua percepção, se aquilo que você está observando para sua tomada de decisão, ela está baseada nos seus desejos, naquilo que você quer, ou se está fundamentada mesmo com a nossa realidade, né. Então isso vai te ajudar a identificar: "Olha, será que eu realmente olha, eu estou há tanto tempo nesse ativo, será que vale a pena eu sair dele agora?", né. Olha a questão do risco observado. E qual é o seu retorno, né? É simplesmente ter aquele ativo na carteira? Por exemplo, tá, pessoal, só estou trazendo como exemplo. Eh, será que vale a pena realmente eu alavancar muito em opções como fez X, Y, Z? Mas olha aqui a minha realidade. Qual é a minha realidade? E inclui-se aqui não só eh, a nossa realidade financeira e emocional, mas como também a nossa realidade política e econômico-social, né, que é a realidade do nosso país. Então, o investidor racional, né, ele traça previsões imparciais e moderadas. E isso para ele não é problema e não deve ser um problema. Vocês entendem por que a importância da autoconfiança e do autoconhecimento nesse nosso negócio? Porque só consegue ser imparcial e moderado e não se importar com o que XYZ pensa, ou seja, eu consigo ser imparcial e moderado, isso para mim não é um problema, só consegue fazer isso quem tem autoconfiança, quem é seguro e para isso eu preciso me conhecer,
né. Então, assim, nem todos nós somos racionais e precisamos, alguns de nós, precisamos dessa estimativa intuitiva, ou seja, eu preciso me basear na intuição para eu tomar uma decisão, porque senão eu congelo. É muito do que acontece. Olha, se eu acreditar somente naquilo que eu estou estudando e, por outro lado, eu não ser, seguro ou segura o suficiente, eu ser, não ter uma autoconfiança ou até mesmo não aceitar, a atitudes minhas, pensamentos meus que são "feios", entre aspas, né, mas que todo mundo pensa daquela forma, mas que na minha concepção eu tenho vergonha de admitir até para mim, isso pode me paralisar. Então, o que é mais fácil que eu faça? Que eu vá pela minha intuição, porque se eu não for pela minha intuição, eu nem opero, eu nem faço as negociações. Então, existe 2 possibilidades aí, né. Ou você trabalha como um investidor racional, que realmente as suas previsões são o mínimo tem um mínimo de parcialidade e são moderadas, considerando aqueles fatores que eu falei anteriormente, e isso não pode ser um problema para você, ou tem que admitir de fato que, eh, eu não tenho essa segurança, né, para não tomar decisões intuitivas. Eu preciso disso, porque senão eu congelo, né. Ou seja, eu acredito que agora o varejo pode subir, então vai subir, né. E assim, pessoal, o que eu estou falando, eu estou só trazendo o exemplo do varejo, porque foi algo que essa semana ficou bastante gritante, tá. Não estou querendo falar nada com relação à análise ou contexto, eu estou falando que se a pessoa vai trabalhar nessa linha, ela tem que ter uma análise e um contexto fundamentado para tomar a decisão dela, né. E muitas vezes ela toma por conta realmente dessa intuição, porque senão ela paralisa, senão ela não faz mais nada. Então é isso que a gente tem que ter claro a princípio, né. E, assim, os investidores, eles consideram um leque de incertezas em torno dos prováveis resultados. É isso, o risco que eu estou observando versus o retorno que eu estou esperando. Então, quais são as incertezas dessa situação e se todas essas incertezas prevalecerem, qual o resultado que eu ainda posso ter nessa situação? Ou seja, se eu estudei, fundamentei ali, tenho informações, e essas informações, elas estão contra aquilo que eu acredito, tudo bem. Se todas essas informações, elas têm essa chance de acerto, qual é o retorno que eu posso esperar, independente do que eu penso? Tá fazendo sentido isso? Então daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, aí vocês poderão, né, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né. E, eh, vocês acham, né, que uma pessoa que não é investidora, e a gente sabe a história de grandes investidores que lançaram, né, que fizeram aportaram grandes valores com certa probabilidade de fracassar, se eles fariam isso se as recompensas não fossem tão grandes, né. Então, às vezes, a gente fala assim: "Ai, eu vou começar a fazer como fulano de tal, como ciclano", mas assim, o quanto a gente tem dessa autoconfiança e dessa segurança de investidor para aportar em situações de risco, retorno, e eu sei e sem saber de fato qual é o retorno e qual é o risco que eu estou correndo em relação a isso. E para eu enxergar o risco de uma forma, imparcial e ver o retorno também de uma forma imparcial, eu preciso cuidar primeiro dos elementos que estão dentro da minha mente, porque só assim eu terei sucesso. Então, pessoal, eu quero compartilhar com vocês agora uma frase, e eu gostaria de deixar bem claro, tá, que o meu objetivo aqui é abrir os olhos de vocês, né. Eu lembro quando eu trabalhava, né, na aviação, aí que todos sabem, a gente, tinha a função de falar o que estava sendo visto, por quê? Porque, se a gente não fala, o acidente está mais próximo de acontecer. Então, a nossa fala é para provocar um alerta para evitar acidentes e incidentes. Aqui, o nosso acidente ou o nosso incidente é aí você ter um dia de fúria, por exemplo, seria um incidente, né, ou
você correr o risco de comprometer todo o seu patrimônio, que seria um acidente. Então, a minha função aqui é focada na imparcialidade. O meu objetivo aqui é imparcial, né. E aí eu trouxe um exemplo de uma frase que eu ouvi hoje de manhã do Peretti, né, então vou colocar a frase aqui para vocês, porque eu achei, assim, fantástico isso, mas não com o objetivo de causar gente, eu gostaria que vocês entendessem bem, que é sempre com o objetivo disso que eu trouxe, de você conseguir observar onde é que você está mexendo. Aqui é um ninho de marimbondo, nem sei se fala que é ninho de marimbondo. Ontem eu vi me mandaram uma foto de um tucano, eu falei: "Nossa, que papagaio de bico grande". Então, eu nem sei se é ninho de marimbondo, né, se é enxame. Então, aqui a gente está mexendo com coisas perigosas e a gente tem que ter essa noção, né. Aqui não é brincadeira, né, aqui a gente está mexendo com pessoas altamente qualificadas e agora a gente ainda tem mais uma coisa contra nós, a inteligência artificial. Então vocês têm que estar atentos e começar a quebrar essa barreira aí da parcialidade, porque o negócio que está em jogo aqui é muito maior que o nosso ego, né. E aí eu gostaria de compartilhar que eu achei bastante interessante isso que o Peretti falou e trouxe também uma frase do Daniel Kahneman, que ele fala o seguinte, ó, olha que interessante: "O ideal e o que eu quero é todos os brasileiros ganhando bem, o país crescendo, empresas abrindo. Mas se a realidade não é esta, não é assim que funciona, né. Então, não fui eu quem quebrou o país, mas se ele quebrar, eu entrarei vendido". Gente, isso é muito, assim, achei interessantíssimo, achei o máximo essa frase, porque olha só como nós do mercado financeiro somos. A gente adora dinheiro, lógico, quem está aqui é porque quer dinheiro, né, quer fazer dinheiro, e é uma das possibilidades da gente fazer dinheiro aqui mais rápidas dentro de um contexto da nossa realidade, da nossa situação. No entanto, né, eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma amiga, e aí eu falei para ela, eu falei assim: "Ó", ela estava assim, as pessoas não entendem muito bem como funciona isso de subir, descer mercado, né. Aí eu falei assim: "Olha, seria bom, né", ela perguntou uma coisa sobre o índice ou Ibov, né, não perguntou com essas palavras, ela quis saber como estava. Eu falei assim: "Ó, tá caindo, mas para mim tá bom, porque eu tô vendida". Ela: "Nossa, como vocês são, o país está não sei o quê e vocês estão felizes". Eu falei: "Não, não é questão que eu esteja feliz, é questão de que a gente está aproveitando as oportunidades, né". E aí é como o Rodrigo Franco, né, falou, porque senão não teriam, pessoas que vendesse caixão ou tivesse funerária. Mas assim, pessoal, o que eu estou tentando trazer é que não adianta a gente ser hipócrita ao ponto, né, de: "Ó, eu estou preocupado com o país", não significa que a gente não esteja, mas eu estou vendida lá no índice, meu dinheirinho está entrando na conta. É claro, e eu já falei isso aqui várias vezes, é claro que a gente, algumas pessoas que se sintam bem, é claro, tem ali, faz assistencialismo, eu, por exemplo, faço, mas isso é uma outra questão. Mas aqui dentro, a gente está brigando com mutantes, a gente está brigando com o pessoal do X-Men, né. Então, assim, o que a gente pode fazer aqui é o mínimo e proteger o nosso patrimônio. E aí, o que mostra essa frase? Exatamente isso que eu trouxe para vocês, que o investidor, ele tem que agir de forma imparcial, independente do que pensa, sente ou deseja. É a situação, né, é aquilo, olhar para observar o risco e tentar identificar ali qual é o retorno que eu espero desse risco. Mas a minha vontade é uma, tudo bem, eu posso continuar com a minha vontade enquanto eu não estiver clicando aqui, porque se eu for parcial aqui nesse mercado, eu comprometo o meu patrimônio. E aí, o Daniel Kahneman fala uma coisa muito interessante que vem ao encontro disso e, fala bastante da questão do autoconhecimento. Ele fala assim, ó: "Se você optou por se iludir ou aceitar previsões extremas", o que ele chama de previsões extremas? É exatamente isso, eu estar totalmente, eh como que eu comprometido, né, implicado numa situação, ser totalmente parcial,
e tomar essas decisões do mercado financeiro de forma parcial. Se você resolveu fazer isso, ele está falando: "Tudo bem, isso é um problema teu, só que você tem que ter em mente que isso é autocomplacência". Ou seja, você é aquela questão que eu trouxe lá atrás. Qual é o meu objetivo aqui? Eu sou investidor ou torcedor? De forma bonitinha, né, ele falou o que eu falei feio ali atrás, que quando a gente é investidor, quando a gente é torcedor, eu tenho que pelo menos saber que eu sou o torcedor. E aí, as consequências pode até ser que dia ou outro os resultados bons virão, mas saber que aqui eu tenho sempre que estar atento ou estar atenta ao risco que eu estou observando, tomando como base aqueles 3 fatores que eu falei para vocês, né, que seja, a categoria daquilo que eu vou observar, a referência que eu vou utilizar para minha premissa, ou a qualidade das expectativas que eu tenho, daquilo que eu estou observando, e também olhando qual é o esforço, né, o meu objetivo nesse negócio com relação ao risco-retorno, né. E aí, quando eu faço isso, eu estou agindo como investidor. E se eu faço o contrário, eu estou agindo como torcedor. E só para a gente fechar, enquanto a gente toma todas essas situações, enquanto eu deixo de lado, né, independente do que eu quero, mas eu estou olhando, né, para aquilo que o mercado pode me dar, eu não me importo para onde ele vai, o que eu me importo é que eu seja imparcial e moderado, aí eu começo a agir não como um torcedor, eu começo a agir como um investidor. Vocês entendem isso, pessoal? E até porque eu entendo que essa situação ela causa um certo conflito. Eu já atendi, né, algumas pessoas que ficam nesse conflito porque é conflitante, porque a gente, por um lado, a gente tem um coração, a gente sente, a gente fica triste por algumas situações, mas no oposto da situação, eu estou aqui no mercado financeiro vendida no Ibov, né? Pode sim causar um certo conflito, mas foi a profissão que nós escolhemos. Então tem que estar bem claro que a gente não faz parte, infelizmente, de um processo muito maior. Isso é um processo muito maior que nós, muito maior. Se a gente conseguir entender só isso, que isso é um processo muito maior do que a minha simples opinião, a gente consegue trabalhar com um pouco mais de tranquilidade, mais segurança, entendendo aí que alguns fatores, eles são fundamentais para minha tomada de decisão mais assertiva, tá bom? Então, por quê? Porque eu tenho que me basear nas informações que elas são pautadas em fontes confiáveis. E quais são essas fontes, por exemplo, nesse exemplo aqui que eu estou ilustrando? Olha, a gente sabe que existem oscilações aqui no nosso país, independente de quem está no governo, essas oscilações no Brasil, elas são frequentes. Nós sabemos que o Brasil é um país onde existem muitas oportunidades, que inclusive as pessoas vêm de fora para cá. Por quê? Porque existe aí uma volatilidade muito grande, né, uma possibilidade. Esses dias nós vimos um índice um ativo que quase não andava, de repente ele se movimentou mais de 20 e tantos por cento, né. Então, assim, existe muito essa variação. E aí é esse exemplo que eu estou tentando trazer para vocês. Eu tenho que uma das fontes, né, de informação, uma das categorias que você vai se utilizar para se basear em informações relevantes, ela tem que ser escolhida de forma confiável. Por quê? Porque ela vai te servir de premissa, né. Então, o que é a premissa? É a base ou o alicerce ou é o primeiro conceito que você vai se fundamentar para buscar outras informações para você tomar a decisão, tá. Aí, diferente do torcedor, o investidor, ele costuma avaliar a qualidade das evidências, né, daquilo que para ele: "Não, isso é óbvio. Espera aí, será que isso é tão óbvio assim?", né. Será que isso de fato é real? São fatos que eu estou me apoiando ou são crenças que eu estou me apoiando? Crenças minhas, únicas e exclusivamente minhas. São fatos que eu estou me apoiando
ou são desejos meus que eu estou me apoiando, né. Então, o torcedor, diferente do o investidor, diferente do torcedor, ele vai verificar a qualidade daquilo que ele acha que é evidência. O investidor, ele tem seu esforço, né, geralmente, olhando para o dinheiro, né, o que pode ganhar versus a perda, ou seja, o investidor ele está sempre com foco no risco que ele vai correr com relação ao retorno que ele vai ter. Ao contrário que o torcedor, o principal para ele é nutrir o seu ego, ou seja, provar que está certo. Então, pessoal, o investidor, ele sabe que há muitas coisas em jogo, além dele querer satisfazer o seu ego ou a sua reputação. O investidor tem que ter claro isso, né. Ele tem claro: "Ó, existe aí um valor que eu estou apostando, né, para obter um retorno 3 vezes maior", ou seja, é muito mais importante, né, na concepção de nós que trabalhamos no mercado financeiro, né, do que eu querer, ter a garantia aí do meu ego ou da minha reputação nutrida. Então por isso, se o esforço, né, por isso que o investidor ele tem que se esforçar sempre para que ele mantenha a determinação para não cometer erros. E existe aí uma questão, eu quero que vocês entendam bem essa questão do erro que eu estou falando. Não significa que o investidor nunca vai errar, não estará sujeito a erros. Sim, estará, mas quando a gente, deixa de lado, a gente tem claros esses 3 itens que eu trouxe para vocês, né, que é primeiro a gente categorizar ali onde nós vamos buscar as nossas informações, ver as qualidades das minhas premissas, se elas são realmente fundamentadas ou se estão baseadas no meu ego, e saber que existe muito mais coisa em jogo do que manter a minha reputação, então essas 3 situações vão me garantir o quê? Correr menos risco, né, não errar tanto no julgamento, né, porque esses 3 fatores são fundamentais para a gente tomar para a gente, ter um julgamento de uma situação e tomar a decisão. Então, por isso, quando a gente tenta, né, fazer, previsões baseadas em justificativas imparciais, independentemente da nossa posição sobre o fato que está ocorrendo, isso minimiza o nosso erro de julgamento. Prestem bem atenção, é o erro de julgamento e não para onde o mercado deve ir. Vocês entendem isso? Faz diferença? Então, quanto mais eu estiver, menos influenciada pelo julgamento que eu estou fazendo, melhor para as minhas decisões, né. E aí, o que eu quero trazer para vocês, né, que o investidor ele traça, né, o investidor quando a gente fala que ele, evita essa questão de ficar muito parcial nas situações e agir aí pela sua impulsividade, pela sua intuição, ele acaba não sendo racional. E eu queria mostrar aqui para vocês, né, que quando a gente é investidor, os nossos olhos está sempre na questão do risco observado com relação ao retorno esperado. Então, quanto mais eu tiver claro essa situação, esses 3 itens que eu estou compartilhando aqui com vocês, mais imparcial vai ser o meu julgamento com relação ao risco que eu estou observando e o retorno que eu estou esperando colher naquela situação, né. Então, por exemplo, que uma coisa é a gente olhar lá nos livros que foram feitos por, pessoas que não são brasileiras, por economias totalmente diferentes da nossa, e tentar moldar a economia de quem escreveu à nossa realidade. Então, quando eu falo de imparcialidade, quando eu falo de, você buscar referências, de você olhar e começar a validar se a sua percepção, se aquilo que você está
observando para sua tomada de decisão, ela está baseada nos seus desejos, naquilo que você quer, ou se está fundamentada mesmo com a nossa realidade, né. Então isso vai te ajudar a identificar: "Olha, será que eu realmente olha, eu estou há tanto tempo nesse ativo, será que vale a pena eu sair dele agora?", né. Olha a questão do risco observado. E qual é o seu retorno, né? É simplesmente ter aquele ativo na carteira? Por exemplo, tá, pessoal, só estou trazendo como exemplo. Eh, será que vale a pena realmente eu alavancar muito em opções como fez X, Y, Z? Mas olha aqui a minha realidade. Qual é a minha realidade? E inclui-se aqui não só eh, a nossa realidade financeira e emocional, mas como também a nossa realidade política e econômico-social, né, que é a realidade do nosso país. Então, o investidor racional, né, ele traça previsões imparciais e moderadas. E isso para ele não é problema e não deve ser um problema. Vocês entendem por que a importância da autoconfiança e do autoconhecimento nesse nosso negócio? Porque só consegue ser imparcial e moderado e não se importar com o que XYZ pensa, ou seja, eu consigo ser imparcial e moderado, isso para mim não é um problema, só consegue fazer isso quem tem autoconfiança, quem é seguro e para isso eu preciso me conhecer, né. Então, assim, nem todos nós somos racionais e precisamos, alguns de nós, precisamos dessa estimativa intuitiva, ou seja, eu preciso me basear na intuição para eu tomar uma decisão, porque senão eu congelo. É muito do que acontece. Olha, se eu acreditar somente naquilo que eu estou estudando e, por outro lado, eu não ser seguro ou segura o suficiente, eu não ter uma autoconfiança ou até mesmo não aceitar, atitudes minhas, pensamentos meus que são "feios", entre aspas, né, mas que todo mundo pensa daquela forma, mas que na minha concepção eu tenho vergonha de admitir até para mim, isso pode me paralisar. Então o que é mais fácil que eu faça? Que eu vá pela minha intuição, porque se eu não for pela minha intuição, eu nem opero, eu nem faço as negociações. Então existe 2 possibilidades aí, né. Ou você trabalha como um investidor racional, que realmente as suas previsões são o mínimo tem um mínimo de parcialidade e são moderadas, considerando aqueles fatores que eu falei anteriormente, e isso não pode ser um problema para você, ou tem que admitir de fato que, eh, eu não tenho essa segurança, né, para não tomar decisões intuitivas. Eu preciso disso, porque senão eu congelo, né. Ou seja, eu acredito que agora o varejo pode subir, então vai subir, né. E assim, pessoal, o que eu estou falando, eu estou só trazendo o exemplo do varejo, porque foi algo que essa semana ficou bastante gritante, tá. Não estou querendo falar nada com relação à análise ou contexto, eu estou falando que se a pessoa vai trabalhar nessa linha, ela tem que ter uma análise e um contexto fundamentado para tomar a decisão dela, né. E muitas vezes ela toma por conta realmente dessa intuição, porque senão ela paralisa, senão ela não faz mais nada. Então é isso que a gente tem que ter claro a princípio, né. E, assim, os investidores, eles consideram um leque de incertezas em torno dos prováveis resultados. É isso, o risco que eu estou observando versus o retorno que eu estou esperando. Então, quais são as incertezas dessa situação e se todas essas incertezas prevalecerem, qual o resultado que eu ainda posso ter nessa situação? Ou seja, se eu estudei, fundamentei ali, tenho informações, e essas informações, elas estão contra aquilo que eu acredito, tudo bem. Se todas essas informações, elas têm essa chance de acerto, qual é o retorno que eu posso esperar, independente do que eu penso? Vocês acham, né, que uma pessoa que não é investidora, e a gente sabe a história de grandes investidores que lançaram, né, que fizeram aportaram grandes valores com certa probabilidade de fracassar, se eles fariam isso se as recompensas não fossem tão grandes,
né. Então, às vezes, a gente fala assim: "Ai, eu vou começar a fazer como fulano de tal, como ciclano", mas assim, o quanto a gente tem dessa autoconfiança e dessa segurança de investidor para aportar em situações de risco, retorno, e eu sei e sem saber de fato qual é o retorno e qual é o risco que eu estou correndo em relação a isso. E para eu enxergar o risco de uma forma imparcial e ver o retorno também de uma forma imparcial, eu preciso cuidar primeiro dos elementos que estão dentro da minha mente, porque só assim eu terei sucesso. Então, pessoal, eu quero compartilhar com vocês agora uma frase, e eu gostaria de deixar bem claro, tá, que o meu objetivo aqui é abrir os olhos de vocês, né, eu lembro quando eu trabalhava, né, na aviação, aí que todos sabem, a gente, tinha a função de falar o que estava sendo visto, por quê? Porque, se a gente não fala, o acidente está mais próximo de acontecer. Então, a nossa fala é para provocar um alerta para evitar acidentes e incidentes. Aqui, o nosso acidente ou o nosso incidente é aí você ter um dia de fúria, por exemplo, seria um incidente, né, ou você correr o risco de comprometer todo o seu patrimônio, que seria um acidente. Então, a minha função aqui é focada na imparcialidade. O meu objetivo aqui é imparcial, né. E aí eu trouxe um exemplo de uma frase que eu ouvi hoje de manhã do Peretti, né, então vou colocar a frase aqui para vocês, porque eu achei, assim, fantástico isso, mas não com o objetivo de causar gente, eu gostaria que vocês entendessem bem, que é sempre com o objetivo disso que eu trouxe, de você conseguir observar onde é que você está mexendo. Aqui é um ninho de marimbondo, nem sei se fala que é ninho de marimbondo. Ontem eu vi me mandaram uma foto de um tucano, eu falei: "Nossa, que papagaio de bico grande". Então, eu nem sei se é ninho de marimbondo, né, se é enxame. Então, aqui a gente está mexendo com coisas perigosas e a gente tem que ter essa noção, né. Aqui não é brincadeira, né, aqui a gente está mexendo com pessoas altamente qualificadas e agora a gente ainda tem mais uma coisa contra nós, a inteligência artificial. Então vocês têm que estar atentos e começar a quebrar essa barreira aí da parcialidade, porque o negócio que está em jogo aqui é muito maior que o nosso ego, né. E aí eu gostaria de compartilhar que eu achei bastante interessante isso que o Peretti falou e trouxe também uma frase do Daniel Kahneman, que ele fala o seguinte, ó, olha que interessante: "O ideal e o que eu quero é todos os brasileiros ganhando bem, o país crescendo, empresas abrindo. Mas se a realidade não é esta, não é assim que funciona, né. Então, não fui eu quem quebrou o país, mas se ele quebrar, eu entrarei vendido". Gente, isso é muito assim, achei interessantíssimo, achei o máximo essa frase, porque olha só como nós do mercado financeiro somos. A gente adora dinheiro, lógico, quem está aqui é porque quer dinheiro, né, quer fazer dinheiro, e é uma das possibilidades da gente fazer dinheiro aqui mais rápidas dentro de um contexto da nossa realidade, da nossa situação. No entanto, né, eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma amiga, e aí eu falei para ela, eu falei assim: "Ó", ela estava assim, as pessoas não entendem muito bem como funciona isso de subir, descer mercado, né. Aí eu falei assim: "Olha, seria bom, né", ela perguntou uma coisa sobre o índice ou Ibov, né, não perguntou com essas palavras, ela quis saber como estava. Eu falei assim: "Ó, tá caindo, mas para mim tá bom, porque eu tô vendida". Ela: "Nossa, como vocês são, o país está não sei o quê e vocês estão felizes". Eu falei: "Não, não é questão que eu esteja feliz, é questão de que a gente está aproveitando as oportunidades, né". E aí é como o Rodrigo Franco, né, falou, porque senão não teriam, pessoas que vendesse caixão ou tivesse funerária. Mas assim, pessoal, o que eu estou tentando trazer é que não adianta a gente ser hipócrita ao ponto, né, de: "Ó, eu estou preocupado com o país", não significa que a gente não esteja, mas eu estou vendida lá no índice, meu dinheirinho está entrando na conta. É claro, e eu já falei isso aqui várias vezes, é claro que
algumas pessoas que se sintam bem, é claro, tem ali faz assistencialismo, eu, por exemplo, faço, mas isso é uma outra questão. Mas aqui dentro, a gente está brigando com mutantes, a gente está brigando com o pessoal do X-Men, né, então, assim, o que a gente pode fazer aqui é o mínimo e proteger o nosso patrimônio. E aí, o que mostra essa frase? Exatamente isso que eu trouxe para vocês, que o investidor, ele tem que agir de forma imparcial, independente do que pensa, sente ou deseja. É a situação, né, é aquilo, olhar para observar o risco e tentar identificar ali qual é o retorno que eu espero desse risco. Mas a minha vontade é uma, tudo bem, eu posso continuar com a minha vontade enquanto eu não estiver clicando aqui, porque se eu for parcial aqui nesse mercado, eu comprometo o meu patrimônio. E aí, o Daniel Kahneman fala uma coisa muito interessante que vem ao encontro disso e, fala bastante da questão do autoconhecimento. Ele fala assim, ó: "Se você optou por se iludir ou aceitar previsões extremas", o que ele chama de previsões extremas? É exatamente isso, eu estar totalmente, eh como que eu comprometido, né, implicado numa situação, ser totalmente parcial e tomar essas decisões do mercado financeiro de forma parcial. Se você resolveu fazer isso, ele está falando: "Tudo bem, isso é um problema teu, só que você tem que ter em mente que isso é autocomplacência". Ou seja, você é aquela questão que eu trouxe lá atrás. Qual é o meu objetivo aqui? Eu sou investidor ou torcedor? De forma bonitinha, né, ele falou o que eu falei feio ali atrás, que quando a gente é investidor, quando a gente é torcedor, eu tenho que pelo menos saber que eu sou o torcedor. E aí, as consequências pode até ser que dia ou outros resultados bons virão, mas saber que aqui eu tenho sempre que estar atento ou estar atenta ao risco que eu estou observando, tomando como base aqueles 3 fatores que eu falei para vocês, né, que seja, a categoria daquilo que eu vou observar, a referência que eu vou utilizar para minha premissa, ou a qualidade das expectativas que eu tenho, daquilo que eu estou observando, e também olhando qual é o esforço, né, o meu objetivo nesse negócio com relação ao risco-retorno, né. E aí, quando eu faço isso, eu estou agindo como investidor. E se eu faço o contrário, eu estou agindo como torcedor. E só para a gente fechar, enquanto a gente toma todas essas situações, enquanto eu deixo de lado, né, independente do que eu quero, mas eu estou olhando, né, para aquilo que o mercado pode me dar, eu não me importo para onde ele vai, o que eu me importo é que eu seja imparcial e moderado, aí eu começo a agir não como um torcedor, eu começo a agir como um investidor. Vocês entendem isso, pessoal? E até porque eu entendo que essa situação ela causa um certo conflito. Eu já atendi, né, algumas pessoas que ficam nesse conflito porque é conflitante, porque a gente, por um lado, a gente tem um coração, a gente sente, a gente fica triste por algumas situações, mas no oposto da situação, eu estou aqui no mercado financeiro vendida no Ibov, né? Pode sim causar um certo conflito, mas foi a profissão que nós escolhemos. Então tem que estar bem claro que a gente não faz parte, infelizmente, de um processo muito maior. Isso é um processo muito maior que nós, muito maior. Se a gente conseguir entender só isso, que isso é um processo muito maior do que a minha simples opinião, a gente consegue trabalhar com um pouco mais de tranquilidade, mais segurança, entendendo aí que alguns fatores, eles são fundamentais para minha tomada de decisão mais assertiva.